Para coordenar os trabalhos, convido o desembargador Eridson Medeiros, do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Convido os eminentes painelistas, o juiz Edivar Abreu Gonçalves e o procurador Juan Pablo Couto de Carvalho. Boa tarde a todos. Dando prosseguimento ao 4º Congresso Internacional de Direito do Trabalho, faço um registro que, pelo agradecimento, pelo convite do Dr. Décio Teixeira para coordenar e mediar este painel, fazendo também outro registro importante. Esse congresso está na 4ª edição, e eu tenho muito orgulho deste evento, porque ele foi uma das ideias da nossa administração no Tribunal Regional do Trabalho, e fico muito orgulhoso que ele esteja na sua 4ª edição, e parabenizo a Matra 21 por ter prosseguido com a ideia que foi dividida e colaborada e patrocinada pela Matra 21, na época, com a juíza Simone Jalil na presidência. E é importante ver o congresso no seu 4º ano. E esse congresso, na época, tinha 2 motivos. O primeiro era em decorrência do 15º ano do nosso tribunal, uma forma de homenagear o tribunal, criando este evento. E o segundo motivo era porque no Brasil tem muito congresso de processo civil e muito congresso de processo do trabalho, pouquíssimos congressos, pouquíssimos eventos sobre o direito material do trabalho. E aí a ideia surgiu por conta desses 2 motivos. Então, parabenizo a Matra 21 por mais uma edição deste evento. Ouviremos o doutor Edivar Abreu Gonçalves, meu colega de magistratura, juiz titular da 3ª Vara do Trabalho de Natal, bacharel em Direito e Engenheiro de Segurança do Trabalho, professor do Instituto Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, professor convidado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da UNP, nos cursos de pós-graduação em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, autor dos livros Manual de Segurança e Saúde no Trabalho, editora LTR, Segurança e Medicina do Trabalho, em 1.200 perguntas e respostas, também da mesma editora. A palavra do doutor Edivar. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Antes de mais nada, agradeço ao doutor Décio e ao doutor Hamilton pelo convite formulado, ao tempo em que enalteço a coragem deles em convidar um engenheiro para falar num congresso de direito internacional. De modo que eu vou pedir vênia aos congressistas para que desconsiderem a natureza do Congresso Internacional de Direito do Trabalho pelos próximos 30 minutos, para que eu possa falar mais à vontade como engenheiro e não como formado em Direito. Muito bem. Você muda para mim. Antes de mais nada, o assunto que nós vamos abordar, o nexo técnico-epidemiológico e o fator acidentário previdenciário, tal como já
muito bem posto pelo doutor Juan Pablo, esses dois institutos, e eu peço aos colegas aqui presentes que, se por acaso eu não conseguir estimulá-los a despertar o interesse por esse assunto, acho conveniente que procurem se inteirar melhor, porque são dois institutos da mais alta relevância que, embora oriundos do direito previdenciário, têm uma repercussão muito grande no campo do direito do trabalho e, particularmente, no campo da segurança e saúde no trabalho. Não sei se vou conseguir transmitir essa importância toda que esses dois institutos merecem. São dois institutos que eu diria revolucionários para a área do direito previdenciário e para a área da segurança e saúde do trabalho. Os aspectos da constitucionalidade desses dois institutos já foram muito bem abordados, de maneira que eu vou tentar me concentrar nos seus aspectos mais técnicos propriamente dito, embora não tenha como fugir, pela forma como eu sempre encaro as questões de uma maneira bem simplificada, de pedir vênia aos congressistas para que eu possa abordar também conceitos que já são bastante conhecidos de todos vocês, mas que facilitarão chegar à conclusão que eu pretendo chegar. Antes de mais nada, como já foi aqui enfatizado, eu chamo a atenção da seletíssima plateia, no sentido de que estamos tratando de algo que envolve, anualmente, segundo a última estatística divulgada pelo INSS, 747.663 acidentes do trabalho. Se nós formos pensar só em números, isto é grandioso demais. E se nós formos pensar nas repercussões sociais que estes acidentes do trabalho causam para os trabalhadores e para as famílias dos trabalhadores, os prejuízos aí são incalculáveis. O custo direto, ou seja, apenas o benefício, o somatório de benefícios pagos pela Previdência Social, relacionado a questões de segurança e saúde no trabalho, é da ordem de 12 bilhões de reais, custo ano. Sabe-se que este custo direto representa, em verdade, 1/4 do custo total acidentário. Então, nós podemos estimar aí um custo social global na casa de 48 bilhões de reais. Não é pouca quantia monetária, mas o mais importante é se nós pensarmos nas repercussões que isso ocorre para os trabalhadores e para a família dos trabalhadores. Então, vamos começar falando um pouco sobre o nexo técnico epidemiológico previdenciário. Como disse, vou ter que resgatar alguns conceitos para que a gente possa entender melhor. Primeiro conceito, todos nós sabemos, eu estou enfocando aí na transparência apenas para recordar que o artigo 20 da Lei 8.213, aliás, deixa eu só fazer um parênteses para dar uma compreensão geral. Todos nós sabemos, né, que a Previdência Social, afora os dispositivos constitucionais, o nosso direito previdenciário está sistematizado em duas leis básicas. A Lei 8.212, que trata da fonte de custeio, ou seja, o plano de custeio da Previdência Social, trata da receita previdenciária. E a Lei 8.213, ambas da mesma data, de 24 de julho de 1991, trata da despesa. Eu estou chamando a atenção disso por quê? Porque esses dois institutos, eles têm o nexo técnico epidemiológico, ele, de uma certa forma, vai interferir na lei, no plano de benefícios da Previdência Social, ou seja, na despesa. E o fator acidentário previdenciário, ele tem a sua interface com a receita previdenciária, só para nós nos situarmos no plano macro desses dois institutos. Mas, muito bem, como estava dizendo, o artigo 20 da Lei 8.213, sucedâneo, logicamente, ao 19, que conceitua acidente do trabalho, e aí eu faço também uma pequena observação.
não sou especialista em direito previdenciário, mas toda a nossa segurança saúde do trabalho, que tem a sua raiz na CLT, nos artigos 154 a 201, a par de mencionar toda a segurança saúde do trabalho com normas regulamentadoras, ela não conceitua acidente do trabalho. Então, o direito do trabalho não conceitua o que seja acidente do trabalho. Então, quando nós queremos usar o conceito legal, temos que nos socorrer do direito previdenciário. E essa consulta constante à legislação previdenciária me fez estudar um pouquinho mais só para dar um suporte à compreensão da segurança e saúde do trabalho. Muito bem. Então, no artigo 20, ele também, em prosseguimento ao artigo 19, ele considera duas modalidades de doenças ocupacionais como sendo também tipificadas sob a ótica legal como acidente do trabalho. A doença profissional e a doença do trabalho, que aí estão conceituadas. Para recordar uma rápida distinção entre uma e outra, basta lembrar que um mesmo agente nocivo à saúde pode ensejar doença profissional ou doença do trabalho. Costumo dar sempre um exemplo que fica fácil a compreensão. Por exemplo, o ruído, o nível de pressão sonora, oriundo de aeronaves numa pista de aeroporto. Então, o agente aeroportuário sujeito, exposto àquele ruído, se ele vier a contrair perda ou diminuição de sua capacidade auditiva, a doença dele será tipificada como doença profissional. Por quê? É previsível, é inerente que na atividade dele ele fique exposto permanentemente a ruído excessivo. Ao passo que nós tivermos um digitador naquele mesmo aeroporto, próximo àquela pista de aeronave, exposto ao mesmo ruído da aeronave, a diminuição da capacidade auditiva que aquele trabalhador venha a sofrer será tipificada legalmente como doença do trabalho. Muito bem. Então, essas duas hipóteses, elas tipificam duas variáveis, ou duas espécies de acidente do trabalho. Por favor. Outro conceito que eu também preciso resgatar é o do auxílio-doença. Então, obviamente que todo mundo sabe que o auxílio-doença é o benefício previdenciário possível de ser concedido ao trabalhador que ficar incapacitado de trabalhar por mais de 15 dias. E o auxílio-doença comporta duas modalidades. O auxílio-doença previdenciário ou não acidentário, e é pago pela Previdência Social no Código 31, e o auxílio-doença acidentário, que é pago pela Previdência Social no Código 91. Também chamo a atenção, recordo a atenção dos senhores, para que, para o direito previdenciário, ou seja, para a Previdência Social propriamente dita, não há nenhuma distinção entre pagar o auxílio-doença no Código 31 ou no Código 91. O valor do benefício é o mesmo, 91% do salário de contribuição. A diferença, entretanto, ela surge no âmbito do direito do trabalho. Por quê? Se o benefício previdenciário for concedido sob o Código 91, gera para a relação trabalhista duas consequências. A primeira delas, o direito do empregado a ter depositado na sua conta fundiária o recolhimento mensal a cargo do empregador. E a segunda, a estabilidade provisória acidentária prevista lá no artigo 118 da mesma Lei 8.213. Essas duas consequências são importantes para a gente compreender por que surgiu o nexo técnico epidemiológico previdenciário. Por favor. Bom, também recordo aos senhores que o artigo 22 da mesma Lei 8.213 obriga a que o empregador implemente a comunicação de acidentes do trabalho para a autarquia seguradora no primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Mas a lei só previa isso e constatava-se, como ainda hoje se constata, a sonegação patronal dessas informações. Obviamente que essa sonegação não é à toa, visa fugir de eventuais sanções, de eventuais consequências adversas. Então, a lei evoluiu e possibilitou que o próprio acidentado, seus dependentes, sindicato profissional,
o médico que atendeu o trabalhador acidentado ou o auditor fiscal do trabalho possam implementar, fazer a CAT em nome do trabalhador, a revelia do empregador. Então, como procede o INSS? Recebendo essa comunicação, por favor. Sim, antes disso, eu vou também recordar um outro tópico para depois tentar encaixar tudo. É o objeto da perícia. Em que objeto da perícia vai importar para o nexo técnico epidemiológico? E aí eu também devo dizer que a compreensão do que seja objeto da perícia é determinante para se pensar no perito. Sem saber qual é o objeto da perícia, nós não poderemos pensar em quem é o perito apto a esclarecer, a examinar o objeto da perícia. E no campo da segurança e saúde do trabalho, nós temos dois objetos de perícia: o corpo do trabalhador e o meio ambiente de trabalho. São dois objetos distintos. Em alguns casos, a perícia será feita exclusivamente no corpo do trabalhador, ou seja, o objeto da perícia será só o corpo do trabalhador. Noutras hipóteses, a perícia será restrita ao ambiente de trabalho, e noutras hipóteses, a perícia terá que abranger tanto o corpo do trabalhador quanto o ambiente de trabalho. Exemplificando, numa avaliação de insalubridade ou periculosidade, o objeto da perícia é unicamente o meio ambiente de trabalho. O trabalhador não é objeto da perícia na avaliação da insalubridade. Por que motivo? Porque o nosso legislador fez a opção de pagar o adicional de insalubridade ou de periculosidade pela mera exposição ao risco com possibilidade de contrair doença, sendo desnecessária a certeza de contrair a doença. Ou seja, o Brasil, seguindo a maioria dos países, adotou o critério objetivo no que diz respeito ao adicional de insalubridade ou periculosidade. Há países que adotam o critério subjetivo, significando dizer o quê? Que eles só pagam adicional de insalubridade ou periculosidade se o trabalhador apresentar sintomas de doença. Não é o nosso caso brasileiro. O que é insalubre é o ambiente. Agora, é claro que o trabalhador ele será apenas verificado se ele foi protegido, mas o corpo dele, se ele está apresentando sintomas de doença, isso não é relevante e nem poderá ser objeto da avaliação da insalubridade. E aí já fica bem claro que para a avaliação da insalubridade ou periculosidade, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista técnico, o engenheiro de segurança e o médico do trabalho são os dois profissionais aptos a realizar a avaliação. Por quê? Porque ambos são versados no ambiente de trabalho. Agora, se a avaliação depender, o objeto da perícia for o corpo do trabalhador, aí, obviamente, só o médico do trabalho poderá ser designado como perito, porque a ele a lei reservou a competência legal para examinar a saúde do trabalhador, no caso do médico do trabalho. Então, veja, e aí também recordando um conceito de nexo causal, uma relação de causa e efeito, que vincula ação ou omissão daquele a quem se atribui a responsabilidade pelo dano ou lesão. Agora vamos chegar na transparência seguinte. Por que surgiu o nexo técnico epidemiológico previdenciário? Observem que, quando o empregador preenche a CAT, comunica à Previdência Social a ocorrência de acidente do trabalho em qualquer uma de suas variáveis, acidente típico, doença profissional, doença do trabalho, acidente de trajeto, não importa. A Previdência Social pagará, conforme o caso, o auxílio-doença, no Código 91, reconhecendo a natureza acidentária desse benefício. Ao revés, quando a Previdência Social recebia a comunicação acidentária, que não era feita pela empresa, ela pagava o benefício previdenciário apenas no Código 31. Por quê? Porque o perito médico da Previdência Social examinava o trabalhador. Ele não ia ao ambiente de trabalho. E se você é perito e vai examinar
vai avaliar uma doença ocupacional, você jamais poderá dar um laudo de doença ocupacional sem examinar o ambiente de trabalho para ter a convicção técnica de que realmente os fatores nocivos à saúde se fizeram presentes no ambiente e desencadearam a doença ocupacional. Então, o nexo técnico epidemiológico, ele surgiu como um dispositivo legal para legitimar a ação da perícia médica do INSS, evitando assim que aquele perito tenha que se deslocar ao ambiente de trabalho para concluir em seu laudo que aquela doença, informada naquela comunicação de acidente do trabalho, não originada do empregador, tenha natureza acidentária. Basicamente, é isso. Agora, é claro que isso teve também outra consequência. Facilitou também a vida do trabalhador. Por quê? Porque agora ele, se realmente é portador de uma doença ocupacional não reconhecida previamente pela empresa, que não preenchera a CAT, ele próprio poderá fazer, e aí o INSS, a perícia médica do INSS, com base no nexo técnico epidemiológico, que correlaciona a atividade desenvolvida na empresa e a doença, ele então realiza a sua conclusão pericial, sem que aquela conclusão pericial possa ser, em princípio, atacada de vício de ilegalidade formal pela ausência de verificação das condições ambientais de trabalho. Então, essa é a ideia do nexo técnico epidemiológico previdenciário. Então, na verdade, o nexo técnico epidemiológico, e não esqueço, epidemiológico, derivado de estudo das doenças, porque ele está embasado no estudo científico das doenças, que diz: a exposição a esse agente propicia esta doença, certo? Então, ele se destina, basicamente, às hipóteses de doenças ocupacionais. Em princípio, não há que se pensar no nexo técnico epidemiológico se o trabalhador sofreu uma fratura da perna. Porque aí é acidente de trabalho típico, aí não há epidemiologia para a fratura de perna em relacionar ao ambiente de trabalho, em princípio, salvo uma situação muito particular. A hipótese é de doença ocupacional, certo? Então, na verdade, o nexo técnico ele vem a propiciar, em última análise, o quê? Uma inversão do ônus da prova. E essa inversão do ônus da prova ela é bastante compreensível. Por quê? Seguindo o mesmo critério da avaliação de insalubridade ou periculosidade. O trabalhador não teria como pré-constituir a prova. O trabalhador não poderia ter um laudo sobre o ambiente de trabalho, indicando que lá há aquele agente nocivo que desencadeou ou agravou a sua doença ocupacional. Então, o que o INSS faz? Reconhece e possibilita legalmente, se a empresa acha que não, a própria lei previu. A empresa poderá contestar a não aplicação do nexo técnico epidemiológico e interpor um recurso que gere efeito suspensivo, até que haja a decisão do recurso administrativo por parte do Conselho de Recursos da Previdência Social. Por favor. Então, é o que diz mais ou menos aí. A perícia, o artigo 21 da Lei 8.213 diz isso. A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária quando constatar a ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo. Decorrente da relação, é preciso que haja esta relação entre a atividade da empresa e a doença. Essa atividade da empresa nós vamos obter aonde? No indicador chamado Código CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E a doença nós vamos encontrar onde? Na Classificação Internacional de Doenças, Código CID. Certo? E aí, como eu já disse, a empresa, legalmente, poderá interpor recurso administrativo com efeito suspensivo para não aplicar imediatamente o nexo técnico epidemiológico previdenciário. Em síntese, quais as repercussões, e é isso aqui eu me propus, as repercussões do nexo técnico epidemiológico para a segurança e saúde no trabalho? A primeira delas, só para que vocês tenham uma ideia do impacto desse instituto, em 2008 foram registrados
202.395 acidentes do trabalho decorrentes especificamente do nexo técnico epidemiológico. Essa quantidade de doença, de acidentes do trabalho, eles anteriormente não eram computados. Por quê? Porque o INSS só pagava o benefício se a CAT tivesse sido implementada pelo empregador. Então, na verdade, tanto é verdade que quando a gente vai ver a mesma estatística acidentária, confrontando 2006 e 2008, por exemplo, o auxílio-doença pago em 2006. E por que 2006? Porque o nexo técnico epidemiológico previdenciário, ele entrou em vigor a partir de 2007, que se passou a produzir efeitos. Então, 2007 e 2008 são os primeiros 2 anos em que foi implementado o nexo técnico epidemiológico. Se nós confrontarmos a última estatística oficial divulgada pelo INSS na revista Proteção do mês passado, o auxílio-doença acidentário, ou seja, o auxílio-doença concedido sob o Código 91, passou de 140.998 em 2006 para 356.336 no ano de 2008, significando um aumento de 153%. É um número razoável. Se nós formos fazer a diferença, aí vai significar o quê? 216 mil trabalhadores, em princípio, tiveram reconhecido administrativamente a natureza acidentária que motivou a concessão do auxílio-doença no Código 91. É um número significativo, bastante expressivo. Ok? Muito bem. O reconhecimento, e aí também um dado estatístico, que tem a ver com o nexo técnico epidemiológico. O reconhecimento previdenciário de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, DORT, ou, como queiram, lesões por esforços repetitivos, que é a modalidade de enfermidade mais difícil, mais complexa. Por quê? Porque ela não é uma doença que apresente um fator só, ela é um conjunto de sintomas. E precisa uma análise médica muito abrangente para se chegar a esta conclusão. Mas, de fato, em função do nexo técnico epidemiológico, o número de DORT, que em 2006 era 19.956, saltou para 117.353, ou seja, um aumento de 488%. Do ponto de vista prático, nada mudou. Os trabalhadores em 2006 e em 2008 continuam se acidentando do mesmo jeito. O que houve foi que essas doenças que não eram reconhecidas, agora foram reconhecidas por força do nexo técnico epidemiológico e estão aparecendo na estatística como de fato deveriam aparecer. Certo? Na verdade, e eu posso, só para chamar mais a atenção ainda do que disse anteriormente, na hipótese de doenças ocupacionais, prevalecerá, segundo o nexo técnico epidemiológico, a inversão do ônus da prova. Então, se o empregado está doente, acometido de uma determinada doença, perda auditiva, e que no ambiente de trabalho dele ele fica exposto ao ruído, caberá à empresa agora provar que aquele ruído lá não foi o determinante, nem tampouco o desencadeador da diminuição da capacidade auditiva. Sobre o nexo técnico, eram essas as minhas considerações. Vamos agora para o FAP. Fator acidentário previdenciário ou fator acidentário de prevenção, que não tem nada a ver com o fator previdenciário que está discutindo aí, que o presidente vai vetar. Aquilo ali é para outra coisa, que não se confunde com o fator acidentário de prevenção. Ali é para fins de aposentadoria. Por favor. O fator acidentário previdenciário, ele parte, a sua ideia, a sua concepção, a sua criação, é muito simples. Surgiu do princípio do sistema bônus versus malus. Qualquer seguro, e não devemos esquecer que o INSS nada mais é do que uma seguradora, só que uma seguradora oficial. Então, qualquer seguro, ele parte dessa premissa. Por exemplo, se eu faço seguro do meu carro, se durante 2 anos eu não tiver tido nenhum sinistro, nenhum incidente, eu vou ter uma redução.
Se eu tiver tido, eu não terei uma redução. E mais, determinadas pessoas que integram a faixa de risco, por exemplo, jovens de 18 a 25 anos, pagam mais seguro do que mulheres em determinada faixa etária. Porque a estatística prova que essa faixa de jovens é mais propenso a se acidentar. Então, a rigor, causam mais prejuízo ao fundo securitário. Por isso, devem pagar mais. E aqueles que contribuem menos, pagarão menos. Aos que propiciam menos sinistro, pagarão a taxa menor. Essa é a ideia do FAP, nada mais, nada menos. Por favor. Lembrando também, que já foi aqui dito, mas só para recordar, que o artigo 7º da nossa Constituição Federal tem 2 institutos e não é possível que eu ocupe qualquer tribuna para falar sobre segurança e saúde do trabalho sem falar no inciso 22 do artigo 7º da Constituição Federal. Por quê? Porque, para mim, ele é básico para tudo. Em contrapartida, por exemplo, a Constituição, quando fala adicional de remuneração para as atividades em saúde, aquilo não era para estar na Constituição. Aquilo é questão pequena. Questão grande é esta aqui, que assegura o princípio constitucional de minimização dos riscos ocupacionais, por assegurar ao trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde e segurança. Ora, se isso é direito do trabalhador, obviamente será um dever do empregador propiciar a seus empregados um ambiente de trabalho sadio e seguro. Esta obrigação constitucional, a meu ver, não precisa de mais nada. O comando constitucional já está bem claro. É dever do empregador propiciar a seus trabalhadores urbanos e rurais um ambiente de trabalho sadio e seguro. O resto é coisa de menos relevância. Mas outro artigo também importante, e aí mais para a questão da reparação, é que obriga o empregador a custear o seguro acidente do trabalho. E este seguro acidente do trabalho, previsto constitucionalmente e delimitado no artigo 22 da Lei 8.212, a que trata do custeio, da receita, que fixou os percentuais de 1%, 2% ou 3%, constatou-se que, por exemplo, se nós formos imaginar uma construtora, ela tem o seu grau de risco 3. Em princípio, pagará o seguro acidente do trabalho de 3%. Mas imagine 2 construtoras A e B. Na construtora A, ocorreram, digamos, 10 acidentes do trabalho durante o ano. Na construtora B, ocorreu apenas 1 acidente do trabalho. Qual dessas 2 empresas é melhor em termos de segurança e saúde no trabalho? A empresa A, onde ocorreram 10 acidentes, ou a empresa B, onde ocorreu apenas 1 acidente? Certamente que esses dados não dá para avaliar. Por quê? Porque se os 10 acidentes ocorridos foram, por exemplo, uma furada da máquina de costura no dedo do trabalhador, o tempo que aquele trabalhador vai ficar impossibilitado de trabalhar e o prejuízo previdenciário, digamos assim, é pequeno. Ao passo que naquela empresa que ocorreu só uma morte, aí o prejuízo já foi, o custo social foi muito maior. Então, obviamente, nós precisamos de alguns outros parâmetros para fazer uma análise melhor. Mas, muito bem, vamos adiante. Isso aí você pode passar, porque a constitucionalidade eu não vou abordar, porque o doutor Juan Pablo já bem abordou. Pode ir, por favor. Pronto, aqui só chegar no artigo 22, já falei, os percentuais de 1%, 2% ou 3%, conforme o risco da atividade empresarial, seja leve, médio ou grave, por favor. A Lei 10.663, que é de 2003, ela foi a lei que instituiu o fator acidentário previdenciário e, por conseguinte, modificou o artigo 22 da Lei 8.212. Se antes o seguro acidente do trabalho era fixo, 1%, 2% ou 3%, agora ele passou a ser variável. Variável em que sentido? Na medida em que a lei disse a alíquota de contribuição de 1%, 2% ou 3% destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial, enfim, ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, ou seja, o que seja relacionado à segurança e saúde do trabalho, poderá ser reduzida pela metade, ou acrescida em 100%, ou seja, dobrada, certo? Conforme dispuser o
a lei, o legislador remeteu para o legislador, para o Poder Executivo disciplinar, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurada em conformidade com os índices de frequência, gravidade e custo. Isso porque, vocês observem, só avaliar a quantidade de acidentes não é determinante para você ter um perfil adequado se a empresa é zelosa ou não no cumprimento de suas obrigações para com a segurança e saúde no trabalho. Então, esse FAP, ele criado em 2003, pela lei, ele foi objeto de muitos estudos, muitas negociações no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Social, que tem representantes de trabalhadores, empregadores, aposentados, esqueci agora outra categoria que tem pensionistas, certo? Isso foi bastante discutido lá. E eu uma vez estive fazendo uma exposição lá na Fierne, e um próprio participante, ele disse o seguinte: o presidente da Confederação Nacional da Indústria participou da reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, que aprovou os índices, a metodologia de cálculo do FAP. E depois quis ficar contra, que disse, mas eu aprovei, mas não sabia o que estava aprovando. Mais ou menos como alguém tem praticado isso ultimamente. Certo? Muito bem. Então, na verdade, o FAP ele será calculado numa fórmula que entrará em consideração 3 índices: frequência, gravidade e custo. Acho uma coisa extremamente racional, por favor. Então, o que vem a ser o FAP? Um instrumento jurídico previdenciário, flexibilizador do seguro acidente do trabalho. Ele não criou o seguro acidente do trabalho, ele apenas flexibilizou. Quem causa mais prejuízo, paga mais. Quem causa menos prejuízo, paga menos. É a regra natural. Correspondente a um índice numérico. Então, FAP é um índice numérico, variável de 0,5 a 2,0. E este índice numérico será multiplicado pelos percentuais do seguro acidente do trabalho. Então, o FAP é um índice numérico individualizado por empresa. A cada ano, o INSS divulgará o FAP de cada empresa. Ele se obriga, como a primeira divulgação foi em 30 de setembro, daqui para frente todas as divulgações ocorrerá até a data de 30 de setembro, para que ele possa produzir efeitos no ano seguinte, com 90 dias, pelo menos. Muito bem. Então, em face do fator acidentário de prevenção ou fator acidentário previdenciário, nós podemos dizer que a partir de janeiro de 2010, que foi quando ele entrou em vigor, foi criado em 2003, mas entrou em vigor em janeiro de 2010, o valor do seguro acidente do trabalho a ser pago pelo empregador deixa de ser fixo em 1%, 2% ou 3% e será variável de 0,5% a 6%, resultante da multiplicação de 1% por 0,5 a 2, conforme o índice de cada empresa. Então, durante o ano, a empresa vai ter aquele seguro acidente do trabalho fixo. Se ocorrer de um ano para outro, ela evoluir em investimentos em segurança e saúde do trabalho e melhorar seus índices acidentários, no ano seguinte, o FAP dela poderá reduzir. Obviamente, quanto maior o FAP, próximo de 2, maior o valor do seguro acidente do trabalho a ser pago. Se for abaixo de 1, ela vai ter redução. Se for 1, fica na mesma. 15 minutos, obrigado. Não é isso, Décio? Muito bem. Então, veja. O FAP, em síntese, objetiva o quê? Estimular financeiramente as empresas que investirem adequadamente na promoção da segurança e saúde no trabalho, com uma redução de até a metade do valor do seguro acidente do trabalho. E, em contrapartida, penalizar as empresas financeiramente que não investirem em segurança do trabalho e não cumprirem o mandamento constitucional de propiciar um ambiente de trabalho sadio e seguro a seus empregados.
Então, essas empresas que não investirem, elas poderão ter o seu valor do seguro-acidente do trabalho até o dobro, majorados até o dobro. Então, para a obtenção do FAP anual de cada empresa, proceder-se à discriminação de seu desempenho acidentário. Vamos ver o histórico dela no que diz respeito à evolução acidentária. E o FAP considerará sempre os 2 últimos anos. O FAP será calculado em 2 anos para valer no ano seguinte. Ele vai considerar sempre a média, os índices acidentários dos 2 últimos anos, certo? Então, o Ministério da Previdência publicará anualmente no Diário Oficial, sempre no mesmo mês, que agora já está sacramentado, que é setembro, os índices de frequência, gravidade e curso por atividade econômica. E disponibilizará na internet o FAP por empresa. Este FAP ele é individualizado, então uma empresa não saberá do FAP da outra, porque a empresa ela acessa o sistema do INSS, gera uma senha e, a partir daí, só ela poderá ter acesso a seus dados de FAP. Qualquer empresa terá acesso aos dados coletivos, da categoria econômica, mas individualizado foi assegurado o direito à privacidade da empresa não ter seus dados divulgados. E o decreto 6.577, que é de setembro de 6.577, que é de setembro de 2008, foi ele que postergou para janeiro de 2010 a entrada em vigor do FAP, que felizmente já está em vigor. E aqui, veja, nós já tivemos uma evolução nas nossas notificações iniciais, mandando que as empresas tragam os laudos técnicos de condições ambientais de trabalho, os PCMSO e os PPRAs. Futuramente, quando houver já um histórico, nós também iremos propor que as empresas tragam em suas defesas o seu índice FAP. Por quê? Isto não será determinante. Ninguém vai condenar a empresa porque ela teve um FAP e tal. Mas é um dado a mais a se pensar na abordagem de uma eventual culpabilidade ou descompromisso patronal para com a segurança e saúde no trabalho. Por favor. O índice de frequência, não vou entrar nessas fórmulas porque o tempo já não me permite. Eu vou só agora para as... Pode passar 5. Mas volte um pouquinho àquela ali que é importante. Por exemplo, como se chegou ao índice de gravidade? Só para quem... Frequência todo mundo sabe, é o número de acidentes. Agora, a gravidade, como é que se calcula? A gravidade, ela leva em conta o auxílio-doença acidentário, e a este quantitativo de auxílio-doença acidentário pago para trabalhadores de uma determinada empresa, foi atribuído um peso 0,1. O número de aposentadoria por invalidez acidentária, o peso 0,3. O número de pensão por morte, que seria o caso mais extremo, 0,5. E o de auxílio acidente, 0,1. Isso tudo, colocando-se nessa fórmula, nós vamos ter o índice de gravidade. Depois, o índice de frequência para o quantitativo de acidente e o índice de custo, ou seja, o quanto o INSS pagou de benefício previdenciário para aquela empresa. Esses 3 índices entram numa fórmula que aqui não caberia a discussão, e aí vai resultar no FAP. E este FAP é que vai ser multiplicado pelo seguro-acidente do trabalho. Pode avançar mais. Pode ir. Pode ir. Sim, só para reforçar que, além do FAP, um outro detalhe que também é relacionado ao FAP, a legislação, a regulamentação, melhor dizendo, previu 2 travas, ou seja, 2 impedimentos de aplicação do FAP para beneficiar a empresa. São as travas de mortalidade e as travas de rotatividade. A empresa que apresentar caso de morte ou invalidez permanente, o valor de seu FAP não poderá ser inferior a 1. Ou seja, mesmo que ela tenha tido bons índices acidentários, mas se ela tiver ocorrido uma morte, ela não será beneficiada com eventual redução do FAP. Poderá ser majorado, mas reduzir, não. Certo? Agora, a lei também possibilitou uma exceção. Se a empresa comprovar esses investimentos e comprovar, além de provas documentais, com a chancela do Sindicato de Trabalhadores, que investiu adequadamente, aí ela será aliviada desta penalidade. Aí o FAP se aplicará se menor do que 1, ok? Da mesma hipótese, na transparência
temos a trava de rotatividade, também para causar uma certa, ou um desestímulo, ou uma punição para as empresas que apresentarem índices elevados de rotatividade de mão de obra, certo? Então, essas empresas que apresentarem esses índices superior a 75%, elas deixam de ser beneficiárias de redução do FAP. Poderá haver majoração, mas redução não, ok? Isso sempre considerado o período da pesquisa, certo? Por favor, mais adiante. Repercussões do FAP na SST. Estou já terminando, viu, presidente? Primeiro, por via transversa, o FAP vai propiciar o quê? Com o passar dos anos, nós vamos ter uma evolução do FAP. E aí nós vamos identificar as empresas que estão investindo ou não adequadamente em segurança e saúde no trabalho. Se você tiver uma empresa em que o FAP dela, no primeiro ano, foi, digamos, 1,5, no segundo ano, 1,6, no terceiro ano, 1,7, essa empresa está na contramão da segurança e saúde do trabalho. Agora, se você tem uma empresa que o FAP dela foi 1,5, no outro ano 1,4, 1,3, então ela está investindo adequadamente em segurança e saúde do trabalho. Por quê? Porque está fazendo com que os seus índices diminuam, os índices acidentários, que é o que interessa, efetivamente diminuam. Isso porque eu penso que esse índice é mais seguro do que, por exemplo, se você for ver a empresa que foi mais autuada ou menos autuada. Por quê? A empresa pode sofrer autuação, por exemplo, porque o extintor dela não está a 1,60 m, está a 1,65 m, e o auditor fiscal mediu, não deu 1,60 m, deu 1,65 m, auto de infração. Mas o que isso representa para a prevenção de acidentes? Absolutamente nada. Muito bem. 2. Também uma repercussão indireta do FAP é avaliar a efetiva atuação dos órgãos internos de prevenção de acidentes. Sabemos que as empresas estão legalmente obrigadas a possuírem CIPA e SESMIT, mas, às vezes, apenas para mostrar para a fiscalização. Agora, esses órgãos eles vão ficar na vidraça. Eles terão que mostrar serviço, porque se os índices acidentários não diminuem, o que esse órgão está fazendo? O que a CIPA está fazendo? O que o SESMIT está fazendo? Então, isso vai gerar reflexões a respeito disso. Da mesma forma, os programas internos de prevenção de acidentes, de promoção da saúde ocupacional, que até então tem sido coisa para mostrar ao auditor fiscal ou juntar na defesa da reclamação trabalhista, esses programas agora vão sofrer uma aferição natural. Como é que esses programas não acusam nada e os índices acidentários sempre crescentes? Está havendo aí alguma falta de sintonia, por favor. Também servirá, ainda que de forma indireta, para a abordagem da eventual culpabilidade patronal numa reclamação de indenização acidentária, para se ver qual é o perfil histórico da empresa nesta área, certo? Mas isso, obviamente, usado com muita prudência, com muita cautela. Não é um fator determinante, é um fator meramente indicativo. 5º, reforçar a possibilidade de êxito processual das ações regressivas, previstas no artigo 120 da Lei 8.213, ali está errado, 8.230, mas é 8.213, obviamente, que devem ser promovidas pelo INSS e que agora a Procuradoria está com uma equipe de procuradores já com atuação nesse campo. Por favor. Aí, só para sintetizar, desde 30 de setembro de 2009, estão disponibilizados nos portais do Ministério da Previdência Social e da Secretaria da Receita Federal do Brasil os valores do FAP de 952.561 empresas. Não foi fácil, certamente, embora foi tudo informatizado, mas chegar a esse quantitativo de todas essas empresas. E lembre-se, aí estão só 1/4 das empresas, porque 3/4 das empresas brasileiras estão fora do FAP, porque são empresas optantes pelo Simples ou instituições de beneficência, essas estão fora. Mas, segundo o INSS, esse dado eu já nem preciso comentar, porque o doutor Juan Pablo bem comentou, certo? 92,37% das empresas seriam, pela Previdência Social, tiveram o FAP igual a 1 ou menor do que 1. Ao passo que
apenas 7,62% das empresas tiveram um FAP maior do que 1,0. A proposta, o FAP, ele é indicado em 4 casas decimais, certo? Por favor. Pronto. Muito obrigado. Alô. Pois bem, está facultada a palavra a todos para perguntas. Depois dessas brilhantes palavras, tanto do Dr. Juan como do Dr. Edivar. Pois não. A minha pergunta é um pouco até provocativa. Eu sou Herman Hack, sou juiz de trabalho, e vai para os dois painelistas. Acho que, inclusive, fica cômodo diante da colocação do Dr. Edivar, já que a palestra dele foi por engenheiro, não por juiz do trabalho. Eu perguntaria 2 coisas, apenas para uma reflexão. Quando a gente trata desse tema, a gente não pode deixar de ter em mente um referencial muito básico. No direito, vale o que está escrito. Na medicina, o diagnóstico. Então, vejo de antemão logo que, quando a gente trata, por exemplo, em relação ao nexo técnico-epidemiológico, a gente vai ter, dentro dessa caracterização, uma preocupação inicial logo. É que a caracterização técnica desse nexo, sob o aspecto do órgão previdenciário e da norma previdenciária, não será a mesma da questão relativa ao diagnóstico nas doenças do trabalho, nas doenças profissionais. E perguntaria, como ficará essa situação, e aí vai muito mais para o Dr. Juan Pablo, perante o órgão previdenciário, quando a gente se deparar com esse aspecto? E a segunda questão, pode servir também para o Dr. Edivar, eu perguntaria, toda essa modificação, que na verdade traz benefícios muito amplos para o trabalhador, já que inverte o ônus da prova e dispensa formalismos para a proteção do trabalhador, ela realmente veio para proteger o segurado ou ela veio para garantir ao órgão previdenciário o direito de regresso contra os empregadores? Não, pode responder a primeira. Eu fico com a segunda. Eu ia pegar carona. Como a gente falou no início, o tema ainda espera acomodação. Sem dúvida, essas questões precisam ser refletidas, analisadas. No geral, o sistema é bom. Agora, sem dúvida que vai haver questionamentos pontuais a respeito do tratamento da matéria quando ela é confrontada sob o aspecto médico, sob o aspecto previdenciário e sob o aspecto trabalhista, que, inclusive, não seria nem inédito, porque, por exemplo, na aposentadoria especial, também há questionamentos do que é, por exemplo, atividade insalubre, periculosa, perante as normas de segurança do trabalho, perante o próprio entendimento da Justiça do Trabalho, e o que isso pode representar numa contagem de tempo especial. Então, esses paralelos, eles existem em outras questões e, a princípio, embora o interessante é que haja uma convergência nesses entendimentos, ele não impede que haja a execução da matéria. E quanto à questão de se tratar, como eu até adiantei na minha fala, sobre isso ser uma medida extrafiscal, como está sendo anunciada, ou ser uma medida de um mecanismo de incrementar a arrecadação, esse debate tem que ser feito. Como eu falei, apesar dos dados do Ministério da Previdência apresentarem que mais de 90% das empresas vão ser beneficiadas com esse sistema, mas existe aí o contraditório na discussão, e esse contraditório está sendo capitaneado justamente pelo CNI, embora realmente eles tenham participado amplamente da discussão, e caso isso gere algum incremento de arrecadação, a princípio, somente por isso, penso eu, não impediria a execução dessa política, que é uma política que me parece boa, que me parece simpática aos
postulados constitucionais, e eventual incremento de renda só vai mostrar o seguinte, de arrecadação. Vai mostrar que efetivamente as empresas no Brasil não investem em segurança do trabalho. E que, portanto, a política vai ser um estímulo para que esses números diminuam, porque diminuindo matematicamente vai ser uma medida de extrafiscalidade mais explícita. E aí o doutor Edivar pode complementar. Bom, meu caro doutor Herman, veja, se o fator acidentário previdenciário, a previdência social, o pensou, tendo em vista o trabalhador ou segurado, confesso que eu não tenho esse dado. Também lhe digo que não sou inocente para imaginar que, se fosse implicar em diminuição de arrecadação, dificilmente ela faria. A experiência mostra isso. Tudo que diga respeito a tributos, de uma maneira geral, a tendência é sempre crescente. Agora, se ela tiver pensado com racionalidade, isso resultará em diminuição de despesa. Então, já é um grande ganho. Mas eu deixo de lado essa questão, porque, para mim, e é o que eu disse, eu falo, a minha participação em qualquer evento é sempre com a visão de engenheiro de segurança do trabalho, comprometido com a área há quase 30 anos. Então, do ponto de vista da segurança e saúde do trabalho, isso eu não posso deixar de afirmar que são institutos de grande avanço. Aliás, eu até observo que o Ministério do Trabalho, a quem compete cuidar da segurança e saúde do trabalho, eles, e eu digo isso respaldado na minha vivência anterior e nos contato permanente com os colegas auditores fiscais, o Ministério do Trabalho, nos últimos anos, não tem apresentado nada de novo da segurança no campo da segurança e saúde do trabalho. Os institutos novos da segurança e saúde do trabalho, pelo menos de 94 para cá, porque os dois últimos institutos novos do Ministério do Trabalho foram o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Afora isso, o que nós tivemos de evolução foi do direito previdenciário e que gerou repercussão para a segurança e saúde do trabalho. Então, do ponto de vista, para mim, só essa repercussão já vale a existência desses dois institutos, independente se aumentou ou se diminuiu receita. Ok? Pois não. Doutor Edivar, doutor João Pablo, as duas palestras apresentadas falam em centenas de milhares de acidentes, os órgãos das empresas que deveriam cuidar da segurança e medicina do trabalho são omissos, os empregadores, o grande diabo dos acidentes do trabalho, não comunicam os acidentes. Bom, pintam o empregador, o empresário, como o grande mal do tema. Porém, no final das duas palestras, um número me fez levantar uma dúvida. Se é tão mal tratado assim o assunto dentro da empresa, como é possível que 92% destas empresas vão ter um FAP reduzido? O que é que está errado? Os empregadores não são tão maus? Ou o cálculo do FAP está errado e tanta gente que não faz nada com relação à segurança e medicina do trabalho vai ser beneficiada? Não há um contrassenso entre tudo que se diz do empregador, dos números que se apresentam, e o resultado de 92% de empresas que vão ter o FAP reduzido, ou seja, as empresas, pelo número final, andam investindo em segurança e medicina do trabalho, não andam? Muito bem. Doutor Moraes, veja só, eu não trabalho com ideologias. Empregador é mau, trabalhador é bonzinho. Até porque, se eu tivesse essa ideologia, o meu tempo de magistrado já a teria fulminado, porque vejo muitas reclamações absolutamente meras aventuras. E agora surgindo com muita intensidade, inclusive no campo da segurança e saúde do trabalho. Então, esta consciência e esse viés ideológico, não me considero contaminado por ele. Agora, eu posso lhe dizer o seguinte, que a realidade dela nós não fugimos. Da realidade dela nós não fugimos. E vou lhe dar um dado
Simples. Em 2002, eu fiz uma pesquisa de mestrado e a temática foi as repercussões sociais do acidente do trabalho para as famílias de trabalhadores mortos em canteiros de obra. Certo? Só um dado que aí se tem a compreensão de que não é só o empregador, é o Estado em sua totalidade. Não é só o empregador, é o Estado em sua totalidade que deixa ao desamparo o acidentado. Por exemplo, pesquisei as famílias de trabalhadores, mas pesquisei, eu não mandei cartinha, não. Eu fui de casa em casa, de porta em porta. Obviamente que não fui com a vestimenta de juiz, fui com a vestimenta de aluno do mestrado da UFRN. E a investigação que eu concluí, qual foi? Que nenhuma das famílias de trabalhadores mortos, só para que você tenha uma ideia, teve uma sentença em uma ação de indenização acidentária executada. Em 10 anos, a pesquisa foi da década de 90. E para que se tenha uma ideia, enquanto juiz, peguei processos de acidentes do trabalho que foram objeto daquela pesquisa de mestrado. Passados 14 anos, chegou às minhas mãos uma ação de indenização acidentária que o trabalhador tinha falecido há 14 anos, na época da competência da Justiça Estadual. E a família não recebeu. Do INSS, chegou lá o burocrata de plantão que disse, tem carteira assinada? Tem não. Não tem direito. Aí começa a via crucis. Justiça comum para reconhecer, à época, reconhecer a indenização acidentária. Justiça do trabalho para reconhecer o vínculo. Porque se for a Justiça do Trabalho para reconhecer o vínculo, como o doutor Carlos Alberto, que antecedeu bem, não tem consideração, não é respeitada a decisão judicial. Então, na verdade, eu não vou aqui pintar um quadro ideológico. Agora, o sofrimento, eu não tenho dúvidas, esse é do trabalhador. Isso aí é real. Isto é real. Foi no passado e é hoje. Houve evoluções? Houve, está havendo evoluções. E aí, se fiz uma observação em relação ao Ministério do Trabalho, faço até um louvor ao Ministério Público do Trabalho, que tem promovido, não só aqui, mas em todo o território nacional, ações de realmente repercussão. E quero que evoluam mais ainda essas ações, porque há muito a ser feito neste campo. Principalmente, por exemplo, em relação aos trabalhadores de categorias menos favorecidas, como, por exemplo, construção civil. Que as categorias que têm sindicatos profissionais, essa eu até acho que a intervenção do Ministério Público pode não ser tão prioritária, mas aquelas categorias onde se sabe que os trabalhadores são desassistidos do ponto de vista sindical, essa, com certeza, se faz muito benéfica. Rapidamente, o questionamento, sinceramente, também é meu. Tanto é que eu não sei se notaram minha cautela enquanto eu falava, de colocar segundo o Ministério da Previdência, porque eu também me questionei à medida em que analisei os dados, porque, embora eu tenha visto quem tem curiosidade, no site da Previdência Social, foi aberta uma página, você clica, ela leva para lá, bem interessante, para ter uma ideia, perguntas perguntas frequentes. Em fonte 12, espaçamento simples, dá mais ou menos 30 laudas só de explicação. Sobre toda a metodologia, todos os questionamentos que envolvem o fator acidentário de prevenção. Então, o questionamento realmente eu também tive essa dúvida, embora lá esteja explicado. E o que eu diria a respeito disso, que ainda vai ser feito todo um debate em torno desse tema, judicial, político, pela sociedade, enfim, é que todo o processo que levou a essa política pública, ele foi muito transparente, me parece, como eu falei, muito diferente do que ocorreu em outras políticas, aquelas respostas mirabolantes que vêm de alguém posicionado lá na alta hierarquia dos ministérios, etc. Não, foi colocado em campo, houve uma discussão com vários segmentos da sociedade. Mais do que isso, eu diria o seguinte, a questão está aberta, as empresas têm um amplo contraditório, uma ampla defesa para realizar. Eu acho que foi uma das falhas iniciais da aplicação do sistema, que foi
um sistema precedido de muita cautela, tanto é que ele foi prorrogado o máximo possível a entrada em vigor, a execução dessa sistemática. E é um sistema com um duplo grau de análise administrativa, é coisa recente, mas está lá com efeito suspensivo e evidentemente que isso vai melhorar em muito, não será surpresa que da mesma forma que decreto recente alterou a sistemática do procedimento de contestação, obviamente que com a análise dessas contestações, pode ter certeza que vão ser alterados atos infralegais, aperfeiçoando o sistema. Isso aí é natural de um sistema novo e complexo como esse. Eu já excedi bastante meu tempo, mas eu queria só fazer uma pequena colocação em relação a isso. Na verdade, o questionamento da constitucionalidade do FAP, a meu ver, ele decorre de uma falta, de uma sensibilidade política do INSS que, no ano em que entrou em vigor o FAP, ele fez uma modificação que, penso, não deveria ter feito. Qual foi a modificação? Pegou-se um número grande de empresas que era de risco leve e ele, por decreto, majorou para o risco médio. Outras que eram de risco médio, majorou para o risco grave. Resultado, no ano em que o FAP entrou, esse decreto que fez isso é de setembro, salvo engano, setembro de 2009, para entrar em vigor em janeiro de 2010. Então, quando a empresa, ela pode até ter tido o FAP 1,0, não modificou nada. Só que quando chegou em janeiro, ela acostumada a pagar o seguro-acidente do trabalho em 1%, aí agora está pagando 2%, isso é culpa do FAP. Então, esse ato do INSS contribuiu para dar uma má impressão do Instituto. Isso não foi um caso isolado, não. Essa majoração, e interessante que não há, pelo menos que eu tenha tido conhecimento, questionamento de inconstitucionalidade por esse rearranjo dos graus de risco das empresas. Então, se isso não tivesse sido feito, ou se tivesse sido feito há bastante tempo atrás, o FAP não estaria tendo o viés de inconstitucionalidade que está recebendo nesse momento. Penso eu. Boa tarde, meu nome é Helena Neiva, sou procuradora do trabalho. Quero parabenizar mais uma vez o doutor Edivar pela excelente palestra. Doutor Edivar, todo expositor tem como sonho ter o seu didatismo, a sua clareza na exposição. E ao doutor Juan Pablo, a quem eu parabenizo pelas ações da AGU, que agora no dia 28 de abril, numa ação em todo o território nacional, ajuizou várias ações regressivas. O Ministério Público, como bem disse o doutor Edivar, tem acompanhado há muito tempo a questão da implementação do nexo técnico epidemiológico. Já realizamos 2 congressos aqui no Estado para discutir esse tema. E agora, no dia 12 de agosto, o próprio doutor Remígio Todeschini, que é o secretário-geral da Previdência Social, virá a Natal e explicará melhor essas questões relativas ao fator acidentário de prevenção. E, em conversas preliminares com ele tem nos explicado exatamente a sistemática do FAP e do nexo técnico epidemiológico. E, em relação ao nexo técnico epidemiológico, eu gostaria de fazer um esclarecimento sobre o fato de que, no primeiro momento, houve uma grita da perícia médica, e alguns médicos falaram contra o Instituto, que eles perderiam justamente isso que o doutor Herman disse, a questão do diagnóstico médico. Mas o sistema ele é tão bem estruturado que o médico perito ele tem hoje no sistema informatizado, quando ele vai examinar um paciente, ele abre uma ficha para aquele paciente, a indicação de que aquela atividade econômica, pela sua organização do trabalho, enseja o aparecimento de determinadas doenças. Então, aquilo é um chamamento ao perito na tela, mas não impede que ele avalie os outros nexos, porque o perito, quando ele vai avaliar, isso está na instrução número 98 do INSS, quando ele vai avaliar o adoecimento, ele verifica o nexo individual, o nexo técnico e o nexo previdenciário e o nexo técnico epidemiológico. Então, o perito ele pode afastar o nexo técnico epidemiológico se ele tiver uma fundamentação para tanto. Então, a pergunta que a tela faz para o perito é: há nexo técnico epidemiológico? Se ele responder sim, continua o atendimento e vai encaminhar para o Código 91, auxílio doença acidentária. Se ele responder não, o perito vai ter que fundamentar
Por que naquela categoria, naquele caso, não há um nexo técnico-epidemiológico? Ou porque o trabalhador estava em outro setor, e aí ele vai fazer os exames clínicos, conversar com o trabalhador e saber dessa circunstância. Então, é um sistema que é extremamente seguro, também para as empresas, porque há essa possibilidade, além da possibilidade do recurso, e é um sistema que corrige uma injustiça contra o trabalhador, porque, sabidamente, não havia emissão de comunicação de acidente de trabalho neste país. Inclusive, quando a Confederação Nacional da Indústria ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade contra o nexo técnico-epidemiológico, a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho ingressaram como amicus curiae nessa ADIM. E o Ministério Público do Trabalho fez um levantamento nacional em todas as procuradorias regionais, quantos inquéritos nós tínhamos por não emissão de comunicação de acidente de trabalho. E esse resultado de muitos e muitos inquéritos, milhares de inquéritos, centenas, perdão, de inquéritos envolvendo essa questão, foram encaminhados e instruem hoje a ADIM, porque a subnotificação era tenebrosa, muito grande e com repercussões na perda de estabilidade, não reconhecimento da estabilidade. Um dos aspectos que eu queria ressaltar em relação ao que disse o Dr. Herman é a necessidade da Justiça do Trabalho ter uma visão altaneira desse instituto à frente. Né? Alguns tribunais têm realmente tido. Na 9ª região, houve a condenação do HSB, um banco, com base no nexo técnico-epidemiológico, também tendo como fundamento o nexo técnico-epidemiológico. Por quê? Porque a organização de trabalho nos bancos é sabido que propiciona a eclosão de DORTs. Então, a 9ª região, o TRT da 9ª região, na ementa do acórdão, colocou que fazia a caracterização com base no nexo técnico-epidemiológico. O juiz do trabalho não precisa e não deve ficar, na minha concepção, preso a distrito ao que disse a perícia, o resultado, se foi ou não concedido o benefício previdenciário. Porque lá podem haver equívocos, né? Também de, por um perito ter descaracterizado o nexo técnico-epidemiológico por algum motivo, ter, dentro da estrutura da Previdência, ter sido acolhido um recurso que não deveria. Então, é no exame de cada caso, né, e à vista de todo o sistema jurídico, desde a Constituição até a legislação previdenciária e o direito do trabalho, que se vai ver se, naquele caso, realmente o nexo técnico-epidemiológico guarda veracidade, porque a organização do trabalho é que vai dizer se é ou não o caso de eclosão daquelas doenças. Eu acho que todo o cerne da questão, do amadurecimento dessa questão do adoecimento do trabalho, está hoje em se verificar como é a organização do trabalho. E o juiz sabe disso pelas regras de experiência, né, quando vê nos bancos como é que é o trabalho, como se sabe como é que é o trabalho fabril, como é que é o trabalho de supermercado. Então, só tenho a agradecer esse momento aqui, que foi muito enriquecedor de aprendizagem, viu, doutor Edivar? E dizer que o Ministério Público do Trabalho tem uma confiança muito grande na aplicação desses dois institutos, naquele ponto que foi muito bem ressaltado pelo doutor Edivar, de criar nas empresas uma mentalidade prevencionista, de justamente, para não ter índices negativos, cuidar do seu meio ambiente de trabalho. Muito obrigada. Doutor Juan Pablo, me permita responder à doutora Ileana. Doutora Ileana, a minha resposta é só de total endosso às suas palavras e agradecer a generosidade de suas palavras direcionadas a mim. Pois não, já recebi ali um sinal para encerrar o painel. É um painel interessantíssimo, um tema palpitante, infortunística, é uma coisa nova para a Justiça do Trabalho. O doutor Carlos Nildo, presidente da 2ª turma, sabe quanto nós sentimos, nós sofremos diante de casos concretos em decorrência de acidente de trabalho. Hoje mesmo eu abro o jornal Diário de Natal, está lá uma matéria de que um cidadão do Carnatal, ano passado, sofreu um choque elétrico e está em coma irreversível, e hoje os advogados entraram, inclusive na 3ª vara, doutor Edivar, com a reclamação trabalhista, pedindo 4 milhões de reais de indenização. Bem, então, encerro o painel, agradecendo a presença de todos, mas notadamente dos painelistas. Entrego em mãos de ambos o certificado de participação, não sei porque são 2, mas é porque congressista, talvez.